Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do Santa Maria Frente a Frente. No último domingo, dia 9 de julho, foi marcado pelo retorno das provas do vestibular na Universidade Federal de Santa Maria. Tivemos, facilmente perceptível por todos, trânsito intenso, ônibus lotados, restaurantes e hotéis cheios. São situações bem demarcadas, bem perceptíveis em razão da retomada da realização do vestibular na nossa cidade por parte da Universidade Federal. Como consequência disso, certamente houve movimento no comércio, no setor de bebida, nos restaurantes, bares, né? Que de alguma forma também a gente imagina pode ter contemplado a região como um todo e não apenas Santa Maria. Para que nós possamos avaliar o retorno do vestibular da Universidade Federal de Santa Maria e o impacto econômico desse fato resultante para a cidade, o programa Santa Maria Frente a Frente de hoje tem a alegria de receber Andrei Nunes, vice-presidente de comércio da CACISM, e Márcio Ribeiro, presidente da CDL de Santa Maria, e tenho certeza que vamos tirar uma série de dúvidas, fazer uma série de esclarecimentos e prescutar assim a sensação, pelo menos, que permeia a área do varejo em Santa Maria, em razão especificamente dessa retomada do vestibular. Sejam bem-vindos, meus amigos. É uma alegria recebê-los mais uma vez. Né? Obrigado, satisfação estar novamente aqui, Candim. Vocês, as duas entidades, trabalharam bastante para que houvesse a retomada do processo de admissão na Universidade Federal por meio do vestibular. Tá? Que avaliação, pelo menos preliminarmente, que avaliação vocês fazem dos fatos e desse retorno dessa forma de admissão na nossa Universidade Federal? Começo? Por favor, presidente. Perfeito. Márcio. O vestibular, nós costumamos dizer que sempre foi uma das nossas identidades mais marcantes aqui em Santa Maria, né? Que já recebeu, entre tantos títulos, o título de cidade universitária, né? Então, quem não lembra daqueles jovens aqui na nossa cidade durante o ano inteiro, né, que vinham fixar residência, muitos de outras regiões do Rio Grande do Sul e do Brasil, e aquele movimento todo movimentava absolutamente toda a economia de Santa Maria, né, desde bares, restaurantes, o comércio, né, as festas que se faziam. Então trazia mais vida para a nossa cidade, né? E nós ficamos órfãos dessas situações no momento em que o vestibular foi extinto, né? Foi uma luta realmente, teve várias entidades empresariais, entre as quais CDL e CACISM, que se mobilizaram na época, né, para que o vestibular permanecesse. E nós tivemos a felicidade desse resgate, né, histórico com essa gestão atual da UFSM. Foi um processo muito bem conduzido, diga-se de passagem, pelo o reitor Luciano Schuch e a sua equipe de gestão, né, com muito diálogo, também é importante ressaltar, né, teve muito diálogo, não apenas com estudantes, mas com o ambiente interno da universidade, professores, o CEP, né, os conselhos da universidade, as entidades empresariais, setor produtivo, né, então houve um amplo diálogo, né, mas a gente traz esse aspecto, a importância da retomada sob essa ótica do aspecto econômico, mas a gente tem conhecimento também que existiam várias falhas no processo seletivo sendo realizado exclusivamente através do SISU. Né? Nós temos informações ali de um alto índice de evasão de alunos que vinham de outras regiões e não conseguiam se adaptar aqui à nossa cidade, ao frio do Rio Grande do Sul e à nossa cultura também, né? Então tinha um alto índice de evasão na universidade e o processo seletivo também demonstrava ser falho, né? Chegando ao ponto de algumas situações ali as turmas serem completadas através de chamada oral. Então era um processo que notoriamente já não estava mais
atendendo às necessidades da própria universidade. Então, eu vejo como muito positiva essa retomada do vestibular sob esses dois pontos de vista. Sobre o ponto de vista de resolver um grande problema no processo seletivo que estava acontecendo dentro da universidade, mas também esse resgate e a importância disso para a economia, não só de Santa Maria, como de toda a nossa região. Muito se falou também na questão de regionalização da universidade, né? A gente sabe que muitas pessoas manifestavam-se no sentido de que a universidade ela serve para atender os interesses nacionais, não pode atender os interesses de uma determinada região. Mas eu acredito que o seu próprio fundador não pensava dessa forma, né? Então, Mariano da Rocha, tenho certeza que se estivesse aqui entre nós hoje, concordaria, né? Acho que o tanto esforço, tanto empenho que ele dedicou para implementar uma universidade federal, a primeira também, no interior, uma cidade do interior, no Brasil, certamente ele pensou, né, no desenvolvimento regional. E o desenvolvimento não apenas social, né, dar a oportunidade para a nossa população, para a nossa comunidade aqui da região de se desenvolver, né, ter uma possibilidade de formação superior, mas também desenvolvimento econômico, né, da nossa região, tornando isso uma grande vantagem aqui para Santa Maria. Então, a CDL entende como muito positivo esse resgate, né, de uma das nossas mais marcantes identidades, e isso não apenas nos dias do vestibular. A gente tem ouvido falar também algumas pessoas manifestando-se, né, porque se o comércio depende desse movimento que vem de fora por 1 ou 2 dias do vestibular, então fecha o comércio, que não pode mais. Só que assim, o vestibular ele gera um fenômeno que não acontece exclusivamente nos dias em que o processo seletivo é realizado aqui em Santa Maria. Porque, como eu disse, esses estudantes vêm de outras regiões, eles alugam apartamentos, compram imóveis aqui, então movimenta também o setor de habitação aqui na nossa cidade, e fixando residência aqui, absolutamente todos os setores econômicos são impactados positivamente, né, com a presença massiva desses jovens, e também muitos familiares em determinados momentos vêm junto com esses jovens, né. Andrei. Candinho, bom dia Rabelo. Bom dia. Agradecer a oportunidade da TV Santa Maria pelo convite. A CACISM, através do presidente Pacheco, teve um papel muito ativo também nessa situação de resgatar o vestibular, né? E a CACISM entende que a universidade ela tem que ter um papel regional, além, como tu disse, o interesse do país, sim, mas eu acho que ela precisa ter um papel regional também, que eu acho que isso é fundamental para Santa Maria e região. O que o presidente Rabelo falou muito corrobora com as situações, mas eu queria trazer à tona 2 números importantes que revelam e que justificam tudo isso que tu falou, presidente Rabelo. Cruzaram na universidade 18 mil carros e realizaram o vestibular 9.700 pessoas. Então quer dizer que nós tivemos 18 mil carros. O que implica 18 mil carros circulando dentro da FSM? Não circularam somente dentro da FSM, circularam em toda a cidade, né? Posto de combustível, alimentação, aquela comprinha básica no shopping, né? E 9.700 pessoas realizaram a prova, com 15% de abstenção. O que significa isso? Significa muito, né? Significa que a abstenção foi a abstenção mais baixa da história da FSM. Então, o que mostra isso? Mostra que as pessoas estavam sedentas por isso, estavam querendo realizar o vestibular, né? Sem contar com todo o resgate histórico que tu bem falaste, presidente, de toda uma situação econômica, de uma situação cultural, de uma situação de uma atmosfera favorável. Tivemos um dia bonito no domingo, né? E aí eu presencio isso dentro da minha família,
toda a rapidez que o processo do vestibular traz. Pelo que me consta, em poucos dias já vai ter o resultado, já vai ter o listão, porque esse aluno ele já vai começar em agosto. Coisa que esse aluno, pelo SISU, pelo Enem, ele sofre, 3, 4 meses para ter o resultado do Enem, né? Então, ou do SISU, do Enem. Então, isso, além de tirar um pouco do martírio dessas pessoas, desses jovens, né? A maioria jovens, que passam por uma situação que é, para mim, uma das situações mais complexas da vida, é quando tu tá naquela transição de sair do ensino médio para ir para o ensino superior, né? Então, acho que a gente, além de tudo isso, a gente também traz um pouco de velocidade, né? De celeridade nesse processo para esse aluno que quer ingressar na Universidade Federal. O pós isso é o aluno passado no vestibular, o de fora principalmente, ele vai ter que alugar um apartamento, ele vai ter que ter a alimentação dele, ele vai ter que ir no mercado, ele vai ter que ir no restaurante, ele vai pagar, ele vai comprar uma roupa, então e aí eu acho que o CDL fala com bastante propriedade nisso, né? Toda essa cadeia, ela é impactada, né? O próprio dia do vestibular já é um dia típico do domingo, né? Tu tem 18 mil carros, tu vai ter 9.700 pessoas. Se eu não me engano, foram 48 ônibus que circularam também na universidade. Então, é um conjunto de fatores, né, que trazem o sucesso do evento vestibular, com um impacto diretamente na veia da região, né? Tinha pessoas que estavam hospedadas na Quarta Colônia. Teve pessoas amigos que eu fiquei sabendo, que se hospedaram na pousada do Fuser ali, em Restinga. Então, por quê? Porque não tinha, tava com ocupação total. Então, nós estamos falando rede hoteleira, além de tudo isso que nós falamos. Então, olha, para Cassisme, e a gente entende que isso é um golaço para a cidade, é um fato, um evento que mexe substancialmente com a essência da cidade, depois do vestibular, principalmente. E teremos outro, né? Teremos outro processo de vestibular em janeiro, né? Que aí vai ser um processo, pelo que eu entendi, maior, enfim, e que vai ter também o mesmo impacto durante os dias ali, e um mês que é um mês complicado para o comércio, né? Que é um mês complicado para o serviço, né? Então, falando para a cidade, eu acho que aí nós temos que pensar como o CDL e Cassisme, a cidade é perfeito para a cidade, o vestibular, né? E para a UFSM também eu acho que resgata um pouco também da própria essência da UFSM, né? Eu por vezes, quando eu era jovem, tinha 20, 21 anos, eu fazia cobertura de vestibular pela Atlântida, eu era coordenador da Atlântida naquela época. E via o que a cidade vivia daquilo ali, né? Era a festa, era os restaurantes cheios durante os 4 dias do vestibular, eram os hotéis cheios, então a gente não podia deixar morrer. E aí para encerrar, com maestria, o reitor, né, Luciano Schuch, juntamente com a sua equipe, o Eduardo Risati, chefe de gabinete, enfim, os vice-reitores, a vice-reitora, e conduziram isso da melhor forma possível dentro dos conselhos, né? Com diálogo, com conversa, com parcimônia, com como tem que ser, dialogando com a sociedade e dialogando com a comunidade acadêmica. Digamos, a minha preocupação, né, não fazer exatamente o papel do advogado do diabo, mas, digamos, alguns questionamentos. Tu falaste, Márcio, em relação à questão da evasão, né? Que é grande, a gente sabe, mas há algum estudo que comprove que a evasão é decorrência da inadaptação das pessoas à cidade? Que tem alguma coisa efetivamente elaborada com um caráter mínimo de carência? São 41% de evasão, né? Porque a evasão é muito grande de um modo geral nas universidades, e além disso nós tivemos ainda os impactos da pandemia, que criaram novas maneiras de relacionamento, inclusive do ponto de vista
didático-pedagógico. A evasão, eu imagino que seja atingida ou ocasionada, um dos fatores principais, presidente Rabelo e Candinho, eu imagino que seja o financeiro. Porque essa pessoa ela vem lá de Roraima para estudar aqui, e a gente tem relatos disso, de pessoas que têm uma condição de vida menos favorável, ela vai para casa de estudante, e ela fica totalmente à mercê do sistema, né? E se acontece alguma coisa, acaba que não tem nem como os familiares vir dar a assistência necessária. E acaba, inclusive, a UFSM dando essa assistência, né? O que ocasiona na evasão, da desistência, né? Muitas pessoas de muito longe que acabam não aguentando, né, a situação. Sim. E respondendo mais diretamente a tua pergunta, eu não tenho conhecimento de algum estudo, tá, Candinho? A gente tem conhecimento de muitas percepções. Eu particularmente tenho muitos amigos que são docentes na Universidade Federal e a gente costuma conversar, trocar essas informações, né? E essas informações dão conta que sim, esses jovens, muitos deles com bastante dificuldade em se adaptar à nossa cultura, ao nosso clima. Tem a questão financeira, muito bem colocada pelo Andrei, mas tem vários aspectos também, né? Tem a questão também de não identificação com o próprio curso escolhido, porque a gente sabe que o Enem tem um processo, as vagas ocupadas pelo SISU, né? Eu mencionei ali que chega ao ponto de se fazer chamado oral em determinados cursos por não ter ocupação, né? Através do processo seletivo. Então, nós temos relatos de que acontecia lá dentro da universidade, um espaço apropriado, obviamente, né? Mas em que se fazia o chamamento à comunidade, aí os candidatos iriam lá no ambiente e aí começavam lá, que o curso tem tantas vagas para esse curso aqui, quem quer as vagas? Levanta o dedo, era assim que estavam sendo ocupadas as vagas na Universidade Federal de Santa Maria. Então, é muito notório que havia essa necessidade de se fazer um processo mais assertivo. E a gente sabe que não virou apenas, o processo não é feito 100% através do vestibular e do PSS, que é o processo seletivo seriado. Nesse primeiro momento é 30%, né? 30%. Né? E esse percentual ele vai aumentando gradativamente, que daí se complementam as formas de processo, né? Ele vai aumentando gradativamente até chegar em 70% do vestibular, as vagas ocupadas pelo processo vestibular e o PSS, e 30% pelo SISU. Ou seja, o SISU não vai ser extinto. Para os defensores, né, vai permanecer sendo feito também o processo através desse... E eu acho que falam muito em democratizar o acesso, né? Muito se fala disso, né? Eu acho que, inclusive, gerar um vestibular, gerar um processo seriado é democratizar o acesso, né? Ao FSM, né? Então, eu fiz PES, né? Então, eu fui o primeiro PES, se eu não me engano, quando eu estava saindo do ensino médio. Então, e depois acabou, enfim. Mas eu acho que o processo seriado, que seria o PES, já que o presidente entrou nesse assunto, eu acho que seria muito positivo, inclusive, para o FSM, tanto quanto um vestibular. Eu acho que a educação ela muda muito, né? Ela é muito dinâmica. Eu acredito que esse lado aqui, que é a formação do profissional, e esse lado, que é o mercado, ele está totalmente disparo, entendeu? O ensino e a educação ela não acompanha a mudança do mercado. Então, quanto mais rápido a gente fizer essa inserção do aluno, ou já colocar ele, imergir ele dentro desse mundo mais rápido, melhor vai ser para esse aluno que está saindo do ensino médio e está querendo ingressar no ensino superior. Né? Sem dúvida nenhuma, inclusive, se a gente for analisar as situações de uma forma mais abrangente, o que se observa é que há necessidade de uma readequação do próprio ensino superior, uma reforma, em relação às necessidades sociais, né? Tem determinados cursos que praticamente não se justificam mais hoje em função das inovações tecnológicas, das mudanças nas relações sociais mesmo. Então esse processo todo é complicado, né? Por isso que eu me referi, Márcio, em relação à questão da evasão,
né, que certamente essa é uma das causas, mas é um conjunto de fatores. Sim, né? Começa pelo período de acesso, período, quando eu me refiro a período, que eu me referi à idade de quem ingressa muito cedo, né? Como regra é muito cedo. Agora, depois que acrescentaram mais um ano, talvez melhore um pouquinho esse aspecto. Os meninos são muito jovens, são muito imaturos ainda para tomarem decisões com reflexos para a vida deles, permanente no futuro, né? E talvez por isso muitos desistem no meio do caminho, porque não tomaram a decisão com aquela convicção. Correta, né? Exato. A matriz econômica mundial, não só do Brasil, mundial, ela mudou muito. Hoje, tu tem várias maneiras de tu rentabilizar, tu monetizar a tua vida, vamos dizer assim, né? Esse processo de ensino médio, fazer um processo de ingresso ao ensino superior, cursar o ensino superior, fazer um mestrado, fazer um doutorado, que é o lado acadêmico, ou se formar e ir para o mercado de trabalho, isso já não é mais uma regra hoje, né? Hoje nós temos adolescentes de 16, 17 anos ganhando muito dinheiro, trabalhando principalmente na tecnologia, na área de TI, tecnologia, ou o que quer que seja, na comunicação. Então, é um desafio muito grande, mundial. Acho que talvez lá em cima, no primeiro mundo, nas universidades, enfim, Estados Unidos, Europa, seja um pouco mais rápido, né? Mas aqui eu vejo, aqui no Brasil, muito complexo, muito complicado. Aproveitando esse gancho, André, o que vocês pensam da instalação do Instituto Federal Farroupilha aqui, com cursos de nível médio e pós-médio, e até alguns, eu acho, na área superior, posteriormente, eu não sei, né? Porque o que a gente observa é que os cursos médios e pós-médios técnicos da universidade não atendem à demanda, há excedentes em relação às vagas oferecidas, e um outro aspecto é que, em regra, é o que se sabe, quaisquer alunos que realizem, que concluam esses cursos, saem empregados e bem remunerados, né? Sim. Quer dizer, nós temos ainda, infelizmente, uma mentalidade bacharelesca, né, de achar que uma pessoa para ser alguém na vida precisa ter um curso superior para ser chamado de doutor ou sei lá mais o que, né? Quer dizer, a gente sabe que isso é uma grande bobagem, né? E que nós carecemos na realidade. Era na verdade um grande sonho dos nossos pais, né? Era um sonho dos pais, isso é um processo de transferência, né? Exatamente. E acabou sendo, não digo uma obrigação, mas motivando muito a nossa geração a buscar uma formação superior, né? Para atender aquele anseio, né? Aquele desejo dos pais. Eu não tive oportunidade, quero te dar uma oportunidade de ter um diploma, ter um curso superior e se colocar no mercado. Hoje não é mais requisito, né? Tu ter um diploma. Não. A gente vê aí quantos psicólogos, advogados, enfim, trabalhando em atividades, né, que não são aquelas das quais se formaram, né? Então não é mais requisito. Agora, o que tu falou, sim, é importante, Candinho. Existe aqui em Santa Maria um déficit muito grande de técnicos, né? Então existe uma certa oferta, né, de empregos para profissionais de nível técnico, e não existe essa qualificação, né? A qualificação é insuficiente. Então a instalação do IFAR nós percebemos como muito positiva. Nós recebemos, inclusive, a reitora com a equipe diretiva do IFAR no nosso conselho de presidentes das entidades empresariais de Santa Maria. Estabelecemos um diálogo muito positivo, né? O setor produtivo apoia a vinda, porque nós somos um polo econômico, né? Santa Maria está consolidada como um grande polo econômico, né? Só que na cidade estima-se em torno de 70 a 80 mil estudantes, né? Então, assim, é fato. E a vinda do IFAR para Santa Maria com certeza vai contribuir para a capacitação de mais jovens e, consequentemente, para a destinação a essas ofertas, né? O presidente Pacheco costuma dizer, né, sempre, um azulejista hoje que não tem uma formação, aprendeu a profissão ali no dia a dia, digamos assim, um salário de 6, 7 mil reais, 8 mil reais, dependendo numa obra, né? Então tu imagina tu ter uma oportunidade de capacitação técnica desses profissionais
com o setor da construção civil em Santa Maria, que está de vento em popa, né, crescendo bastante. Estou fazendo um recorte, no segmento de construção civil, mas tem vários outros segmentos econômicos que também demandam de capacitação técnica. Né? Vou te cortar a palavra. Né? Nós precisamos fazer um intervalo e, na sequência, então, se o Márcio não tiver mais nada a acrescentar, garanto que tu vais falar, tá bom? Já retornamos. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Com atendimento pautado na proximidade junto ao cliente, a Quatrum busca sempre a confiança a partir do trabalho e dos resultados satisfatórios para seu negócio. A grande preocupação da instituição particular não é só unicamente a questão acadêmica, mas a questão negocial também. E para a tomada de decisão é preciso ter equipes e pessoas capacitadas. Isso para nós é muito importante porque imprevistos acontecem a todo momento e a gente precisa ter hoje profissionais que possam dar essa assessoria a qualquer momento, quando for necessário. Eles estão sempre disponíveis para vir à empresa, eles vêm na empresa. Isso para nós é muito prático, é fácil de resolver os problemas dessa forma. Eu acredito que, talvez em função de uma estratégia de trabalho deles, eles são muito organizados, né? E ao mesmo tempo prestativos. Nós confiamos muito no trabalho deles, eles são pessoas maravilhosas, muito acessíveis e principalmente muito comprometidas. De processos organizacionais a cálculos tributários, fiscais e trabalhistas, oferecemos um serviço personalizado de consultoria, sempre apresentando nosso trabalho da maneira mais didática ao cliente, buscando transparência em tudo o que fazemos. A Quatrum é um dos nossos grandes colaboradores, responsável pela parte contábil, pela parte tributária, pela parte trabalhista, na gestão do nosso negócio. Quando a Quatrum entrou, quando nós fizemos essa parceria com eles, facilitou para nós a gente poder ter mais tranquilidade para poder trabalhar. A característica mais importante da Quatrum para a gente é a agilidade na prestação do serviço. A rapidez e a eficiência na resposta das nossas demandas. Ter a Quatrum como parceiro, eu diria assim, é despreocupar com a parte contábil. E para ser um grande negócio é preciso que tenha equipes. E o nosso crescimento, ele é fruto desses colaboradores. E a Quatrum é um grande colaborador que foi responsável e está sendo responsável pelo nosso crescimento institucional. Seja para folha de pagamento, contabilidade ou cálculos fiscais, o que você precisar, a Quatrum resolve. Estamos de volta com Santa Maria Frente a Frente, nesta edição em que conversamos com Márcio Rabelo, presidente da CDL Santa Maria, e com o Andrei Nunes, vice-presidente de comércio da CACISME, numa proposta inicial de debatermos a retomada do vestibular pela Universidade Federal de Santa Maria e as consequências desse fato advindas no plano econômico, no plano social para a nossa cidade, para a nossa região. No final do primeiro bloco, nós estávamos falando, o Márcio estava esclarecendo a posição da CDL em relação à possível instalação de uma unidade do Instituto Federal Farroupilha em nossa cidade, e das razões pelas quais isso seria positivo e das necessidades da cidade em relação à formação de técnicos. Eu não sei se tu tens alguma coisa a acrescentar, senão, conforme prometido, assegurada a palavra ao Andrei. Está com o Andrei. Por favor, Andrei. Como o Rabelo falou, a questão do IFAR é muito positiva para a região, positivo porque vai
vir alunos, vai gerar pessoas capacitadas tecnicamente para ocupar vários espaços que nós temos no município, né? E sem contar os profissionais, os próprios docentes, né? Que vão ingressar, vão ter concurso, vão ser transferidos, enfim. Isso tudo é mais positivo. Salário que ingressa. Eu penso assim, pela CACISM, nós pensamos lá, tudo que for para Santa Maria, tudo que for positivo para a região e principalmente para Santa Maria, nós vamos apoiar sempre. O que vai gerar, que faz girar a economia, ou que vai criar riquezas para Santa Maria, ou que vai fazer com que a economia movimente, tanto do ponto de vista intelectual ou econômico, nós vamos sempre apoiar essas ideias. Mas o presidente Rabelo falou muito bem numa situação que nós vemos de uma geração impregnada da cultura de que tu tem que ter um curso superior, né? Que no fim, o que a gente precisa? Eu vejo, né, falando por mim, né, nós temos que nos realizar profissionalmente no que a gente faz, né, e nós temos que ganhar dinheiro. São duas coisas. Se puder juntar os dois, ótimo. Agora, se tu puder fazer um ou fazer o outro, também tá legal, né? Porque uma é consequência do outro. Então, o que eu vejo é que nós estamos... Acho que está mudando a forceps, mas está vindo a mudança da cultura. De que tu tem que ser um doutor, de que tu tem que ter um ensino superior, que para tu galgar certos lugares tu tem que ter tal curso. Tem certos momentos que eu acho que isso está... Até a gente vê na grande mídia que exaltam um cara não ter um curso superior e ser um empresário bem-sucedido, né? Ganhar muito dinheiro ou ser um cara realizado profissionalmente, né? Então eu vejo que isso é muito positivo, porque como a gente fala, às vezes aí o presidente Pacheco fala isso muito, tem o azulejista, tem o encanador, tem o marceneiro que trabalha nas obras. Esses caras ganham muito bem, perto de ganham mais do que um professor da universidade, ganham mais do que um cara concursado na PF. Enfim, eles têm um rendimento muito alto, mas o que eles querem? Eles querem que o filho dele não faça o que ele faz, para não ter que enfim, o meu filho vai ser doutor, eu vou pagar, estou trabalhando para pagar uma universidade e um ensino para ele ser doutor. E o que acontece? E eu não estou dizendo que isso é a regra. Muito dessas pessoas que vão para uma administração, ou que vão para uma comunicação, ou que vão para uma ciência, eles acabam ficando no meio do caminho no mercado de trabalho. Porque não tem, o mercado ele não absorve tudo o que é produzido, entendeu? Sim. Então ele não, aquela pessoa que sai dali, ela não tem, entra para um curso superior, ela não tem noção da demanda que tem profissional no mercado, né? O que está no momento acontecendo, o que está... Então, isso é muito complicado. Então, a gente vê muitas pessoas formadas com subemprego, trabalhando para ganhar, sei lá, um salário mínimo. Eu respeito, porque, cara, de repente para ela tá bom aquilo ali, ou que não teve... Agora, se ela tivesse feito um ensino técnico e suprido uma demanda de mercado, ou que esse filho... que o pai trabalha, enfim, que quis bancar os estudos, assumisse a empresa e desse um outro viés para a empresa, pensasse de uma forma mais macro a empresa do pai, ou que fizesse crescer. A gente tem exemplos disso, Candinho e Rabelo, de filhos que saem do ninho da empresa do pai e aprimoram os processos da empresa e que fazem essa empresa crescer, entendeu? A gente tem exemplos até nível Brasil disso, entendeu? Então, a gente precisa, e eu sempre digo isso para concluir, e eu sempre falo isso para as pessoas que me rodeiam, as pessoas que eu converso, nós temos que valorizar o trabalho, né? E esse trabalho ele pode englobar o estudo, ele pode englobar a capacitação, mas a gente tem que valorizar uma sociedade forte. Ela só é grande e forte se ela valoriza o trabalho, entendeu? Deixar as pessoas trabalhar, entendeu? Acreditar no trabalho, entendeu? Não naquela história que eu vou estudar para não trabalhar, que é o que é da minha, o que eu fui, vamos dizer assim, impregnado disso no meu tempo de colégio. Não, ninguém mandou não estudar.
né? Por isso tu tem que trabalhar. Não, isso não existe, cara. Como se trabalhar fosse uma punição. Tu tem que estudar para não trabalhar. É a mentalidade do concurseiro público, né? De ter a estabilidade. Exato. Então, só que isso acaba. Alguém vai ter que pagar essa conta aí, entendeu? Nós precisamos de azulejista, nós precisamos de marceneiro, nós precisamos de gente formada em comunicação, né? Não adianta. Até porque, digamos, essa coisa da área pública, isso é limitado, né? Sim. É limitado. E alguém paga essa conta, né? Eventualmente pagar tu vai essa ter conta, reposições, né? E tal, mas como regra, até pelas transformações decorrentes da TI, em algumas áreas, cada vez mais tu tem menos servidores públicos, né? Realizando tarefas. Tem hoje, um realiza uma tarefa que precisava de meia dúzia para fazer antes. Exatamente. Né? Tu observa isso, por exemplo, numa área com a qual eu tenho alguma afinidade, em decorrência de meus 30 anos que eu fui procurador da Fazenda Nacional, que é na área do Ministério da Fazenda, na Receita Federal. Os quadros são muito menores hoje do que já foram, claro que isso tem um óbice. E ficarão menores ainda. Desagradável, me parece, que é a questão do relacionamento, né, dos mecanismos de relacionamento entre o contribuinte e a autoridade fiscal, digamos assim, né? No modelo anterior, tu tinhas mais facilidade de encaminhar a solução dos teus problemas, porque era no tete-a-tete, no olho no olho, tu tinha um atendimento presencial que hoje dificilmente tu consegues, né? Mas eu digo assim, como regra, um auditor fiscal hoje faz o trabalho que talvez precisasse meia dúzia de colegas antes para fazer, e a coisa está funcionando, a arrecadação continua. Agora, a Procuradoria da Fazenda Nacional é um processo lá de desterritorialização. Hoje, um procurador que tem em Santa Maria, ele trabalha para o estado todo, tá? Independentemente se é um processo judicial que está em Bento Gonçalves, ou está em Passo Fundo, ou Pelotas, ou no raio que eu parta, ele está trabalhando aqui. Então, esses processos todos acabam também limitando a necessidade de servidores públicos. Né? A máquina vai sendo enxugada, vai ficando mais... Uma coisa que eu falo, assim, desculpa, mas não vou fugir ali no raciocínio, que aí o Rabelo pode complementar sobre o que eu acabei de falar. O meu único receio é que essa caminhada é muito difícil de ser empreendedor. Ser empresário, aí tu fala, mas aqui no Brasil é pior. Eu acho que no mundo inteiro é uma caminhada muito complexa, que exige persistência, que exige estômago, que exige abdicar de muita coisa, né? Eu sei porque eu tenho um CNPJ há 15 anos. Eu sei como funciona. É complexo demais. E poucas pessoas têm a resiliência de manter um CNPJ. Era o termo que eu ia usar. Porque agora, quanto mais tu cresce aí, o senhor acabou de falar da Receita Federal, quando mais cresce, mais complexo fica e pior fica. Né? Porque quando tu é pequeno ali, legal, tu tá ali lutando a tua subsistência, o cara trabalha para comer e tal. Mas no momento que o cara... E esse pensamento é errado, porque eu acho que uma empresa ela perde o sentido se ela não tem crescimento. E no momento que tu vai crescendo, esse caminho vai ficando mais tortuoso, mais complicado, né? Que tu tem, para tu atingir um ponto de equilíbrio, tu tem que passar pela quebra das ondas, né? E isso é uma coisa que me preocupa muito para aquele cara que está começando. Né? O Márcio falava no intervalo a respeito de uma mudança de orientação, de postura em relação à questão do empreendedorismo, até a partir de experiências da própria Universidade Federal de Santa Maria, né? Sim. Nós falamos no bloco anterior da questão de reformulação, né, de um olhar diferente que os cursos estão formando os nossos alunos, né, os nossos acadêmicos hoje. Na época que eu estudei na universidade, me formei em 2005, no curso de administração. Coloquei esse exemplo, né? Nós não tínhamos muito... disciplinas relacionadas a empreendedorismo, a inovação, aquelas disciplinas que ensinassem o aluno da administração a gestão de um pequeno negócio, que é a nossa grande realidade, não só no Rio Grande do Sul, como no Brasil, né? Grande parte das empresas, mais de 90%, eu me arrisco aqui a dizer, é micro e pequena empresa no Brasil, né? Então nós não tínhamos disciplinas que formassem
lançando um olhar sobre essa realidade. Então, o administrador da empresa era aquela multinacional, da grande corporação, né? As pessoas não se formavam para administrar uma pequena empresa. E hoje existe já e também falei da questão prática, né? Nós tínhamos um estágio obrigatório ao final da faculdade, que não capacitava, né, suficientemente o formando a gestão de uma empresa de médio ou grande porte. Então, hoje, assim, existe na universidade já um movimento nesse sentido de proporcionar mais experiências práticas para os alunos. Eu mencionei a disciplina de atitude empreendedora, né, uma disciplina onde alunos da engenharia, da administração, enfim, de vários cursos da universidade podem fazer e ali montar planos de negócios, né, montar, quem sabe, uma startup, né? Hoje a universidade, a gente tem conhecimento que existe uma incubadora dentro da universidade que prepara, né, incuba esses pequenos negócios e prepara para lançar no mercado, né, ideias importantes. Então, a universidade contribui também nesse sentido, de proporcionar a experiência prática para os alunos, o que faltava no passado. Então, a gente vê isso com muito bons olhos. O ecossistema de inovação aqui em Santa Maria, ele vem se desenvolvendo bastante também com o protagonismo das nossas universidades, e aí aqui eu não falo só da UFSM, temos a UFN a UFN está inserida nesse processo também. Também existe uma incubadora ali dentro. A nossa matriz econômica em Santa Maria, ela é muito dependente do funcionalismo público. Hoje, a nossa principal atividade econômica aqui é comércio e serviços, mas vem aí, né, uma terceira via, tem a indústria também, né, mas tem uma terceira via chegando aí, que é a inovação, né? Então o ecossistema está se desenvolvendo, existem iniciativas muito interessantes aqui em Santa Maria, como o Inova Centro, que daí tem participação de universidades, do poder público municipal, de entidades empresariais, né, do meio acadêmico, enfim, é um movimento bem interessante que está acontecendo, e também acredito que vai reter mais esses jovens que se formam e que antes a gente perdia, né? Esses jovens tinham que procurar oportunidades em outras cidades, em outros estados, porque a gente não conseguia reter essa mão de obra qualificada aqui em Santa Maria. Então, com esse novo olhar que a universidade está tendo para a formação e esse movimento que vem acontecendo no ecossistema de inovação de Santa Maria, eu acho que a gente vai ter em breve, né, uma cidade também com esse segmento se desenvolvendo. A gente já tem exemplos de empresas, né, já consolidadas no mercado, nascidas a partir desse... Delivery Much, por exemplo. Delivery Much, o Garupa, né, saiu de dentro da universidade também. Delivery Much. Get Commerce, minha plataforma de e-commerce também, que eu hoje na Rabelo Máquinas vendo para o Brasil inteiro, um maquinário têxtil, né? Então tem uma plataforma de e-commerce que o desenvolvedor é de Santa Maria, Get Commerce, e a Get Commerce foi incubada dentro da Universidade Federal de Santa Maria, olha só. Então a gente retém, a Get Commerce continua, né, com sede em Santa Maria, está expandindo a sua atuação para outros estados. E eu, empresário de Santa Maria, estou investindo numa solução que foi criada aqui na nossa cidade. Então é um potencial muito grande. Existe também, vamos fazer justiça, né? Um olhar muito importante que o Poder Público Municipal está lançando sobre esse novo segmento. A gente sabe de leis que já foram criadas para facilitar o ambiente de negócios, né? Na inovação propriamente, hoje nós temos um dos menores ISS, QNs, né, do Brasil, e isso tudo para fomentar, né, esse desenvolvimento desse tipo de negócio aqui em Santa Maria. Queres acrescentar alguma coisa em relação a... Eu acho que o que o Rabelo acabou de falar vai a reboque daquilo que a gente falou, que nós citamos, conversamos, debatemos. É o lado da educação e da demanda de mercado, né? O que é o ecossistema de inovação? Nada mais é que o que o meio educacional achou, a forma do que o meio educacional achou, que o ensino superior achou, de acompanhar o mercado,
né? E integrar, né, Andrei? Porque assim, existe uma, não digo uma desunião, mas talvez uma falha de comunicação entre o meio acadêmico e os agentes externos, que se chamam, né? Mas na verdade tudo está no mesmo ambiente. O que move um país e o que move uma nação é a economia. Se a gente não tem uma economia minimamente pujante, o país não é pujante. Isso não adianta. A gente vive num mundo capitalista, então a economia sadia, ela vai deixar uma nação automaticamente sadia também. Então, o que é isso? É a inovação, é a forma que aquele grupo, que representa aquele grupo, o que fomenta aquele grupo achou de gerar riqueza, vamos dizer assim, a revelia do que existia, né? Porque hoje tu pode criar uma empresa de tecnologia em cima do direito, tu pode criar uma empresa de tecnologia em cima da administração, tu pode criar uma empresa de tecnologia em cima da medicina, da odontologia, né? E que aquele cara ali que criou aquela startup não necessariamente precisa ser um médico, não necessariamente precisa ser um administrador, não necessariamente precisa ser um dentista, entendeu? Então, eu acho massa isso, porque, cara, é a economia atropelando, literalmente, esse sistema pré-organizado, um sistema, pré-histórico, diria assim, né? Que, tipo assim, cara, te mexe aqui, porque se não te mexer aqui, o negócio vai atropelar de qualquer jeito. Sim. A mesma coisa que a gente está falando da questão do EAD. Porque o EAD... Cara, o EAD já é uma realidade. Não adianta, entendeu? Em vários países, né? O EAD é uma realidade. Se isso é bom, se isso é ruim, eu não sei, mas é uma realidade. Ainda não há como avaliar, né, as consequências. Não tem, né? entendeu? É uma realidade, né? Eu acho que tem espaço para tudo. Da mesma forma que a gente fala no estudo presencial no EAD, hoje no varejo existe a discussão sobre o comércio físico, o varejo físico e o virtual. Né? A tendência é que os dois se complementem, né? Hoje não consigo imaginar mais uma loja sendo exclusivamente física. Tu tem que ter um braço no virtual. Porque hoje o consumo mudou, o comportamento de consumo das pessoas mudou. Essa geração nova, ela está no celular, não digo 24 horas, mas ela está... Eu convivo com adolescente, converso com adolescente. Hoje eu vejo um adolescente não estudar tanto num colégio, porque ele diz que às vezes complica a cabeça dele o que o professor ensina, e estudar, e essa pessoa tem notas boas, está super bem pontuada em sistema seriado, e estudar com 2 monitores na frente, com aula do YouTube de um professor lá de São Paulo, entendeu? Então, o que é isso aí? É tecnologia, é AD, entendeu? Eles, Andrei, eu só consigo estudar por aqui. Eu só consigo os exercícios aqui, o que esse cara me explica, eu consigo entender. Aí, é o mais assustador. Esses alunos, eles estão cuidando da presença mínima em sala de aula, Candinho. Para não rodarem. Não frequência. Aí tu vai olhar as notas do cara, é tudo altíssimas notas, com presença mínima. Isso é uma vergonha pro sistema, tia. Isso é uma vergonha para um sistema que não está conseguindo acompanhar o raciocínio de um jovem de 15, 16 anos, entendeu? Que ele está aprendendo, ele virou autodidata, entendeu? Então, isso é muito complexo. Sistema muito pesado, né? A velocidade da informação. A velocidade com que ele se transforma é mais lenta do que os movimentos da sociedade, né? E concluindo, do meio que nós vimos, né? Eu disse assim, quer dizer que tu não vai... Professor, que nós estamos encerrando. Quer dizer que tu não vai na aula? Não, eu não vou na aula. Eu prefiro estudar por aqui. Deixa-me ver uma coisa. Temos um minuto ainda, Márcia. Eu quero concluir, então, lançando um olhar um pouquinho. Nós abordamos aspectos econômicos, aspectos também de processo seletivo dentro da universidade. A ideia era, inclusive, voltar para fazer um fecho, mas o tempo se foi. Mas assim, eu também o bom do programa é que não fico tem pauta. Bastante motivado pelo aspecto nostálgico da volta do vestibular. Eu fui impactado muito positivamente nesse domingo que teve o vestibular, com as rádios transmitindo, né, aquela energia positiva que os jovens, os familiares, né, nesse ambiente aqui na nossa cidade, trazendo essa energia positiva de vitalidade
para a nossa cidade e tudo que acontece, né, envolvendo o vestibular. Então, estou muito motivado, a CDL está muito motivada, lutou muito por isso e esperamos aí que seja um sucesso. Agora existe uma perspectiva de um número de vagas bastante maior para o próximo processo que acontecerá em janeiro, né? E até a expectativa de que seja realizado o vestibular em 2 dias e não apenas em 1. Eu fiz 4 vestibulares, passei nos 4, é bom Olha aí. Vamos deixar claro. Que beleza. Inclusive em administração, comecei por 3 semestres. Que na época eu fazia concomitantemente com direito, aí chegou uma hora que eu tive que fazer uma opção. Né? Então, mas tá bem. Muito obrigado, Márcio Rabelo, muito obrigado, meu querido amigo Andrei Nunes, pela presença de vocês, representando respectivamente a CDL de Santa Maria e a CACISM. Eu tenho certeza que a nossa conversa foi produtiva, né? Gerou, que esse é o propósito do programa, troca de ideias a respeito do tema e esclarecimentos na medida do possível para que os nossos amigos telespectadores possam formar eles próprios as suas ideias a respeito dos temas propostos no programa. Muito obrigado e a gente espera que possa contar com vocês em outras oportunidades para tratar das questões que dizem respeito à vida da nossa cidade. Um abraço grande. Nós, o Santa Maria Frente a Frente, retorna proximamente.